Manda. Ó, o Marcelo Zero, ele tinha perguntado aqui do Alan Rogers, ele explicou aqui, ó, o Alan Rogers é um quadrinista indie que conseguiu um canal para bancar o projeto dele, que é o Final Space, se não me engano. Isso, Final Space. Tá. Só que por causa de burocracias e tal, foi cancelado antes do fim. E aí ele lutou na justiça para conseguir publicar o último capítulo em quadrinhos. E aí ele disse que o ponto dele é perguntar sobre o risco do autor de perder os direitos autorais da própria obra. Direitos autorais não, né? Os direitos autorais ele não vai perder, tem mas dois os tipos de direitos direitos, né? Tem né? direitos patrimoniais e o direito autoral que você não... você não perde o direito sobre o seu filho. Isso vai ser seu filho a vida inteira. Agora, gerar dinheiro, né? O patrimonial, aí você pode vender, né? Não, pois é. E eu acho que assim, a gente pode até voltar ao que a gente acabou de falar da série do Sandman. Né? Mesmo o Sandman, que é um negócio gigante, que é o Nigama que fez, mas na verdade da DC, da Vertigo, e aí vai virar Netflix. Você Verdade, não tem, né? Ele tem... Não é dele, não. Ele não tem um milésimo do Não. Que? Não, o Sandman é de si. É work for hire, é um contrato de prestação de serviço. É como se ele tivesse feito uma história. Exato. Ele ganha a republicação do material que ele escreveu. Exatamente. E Mas aí, como ele foi o autor, os caras contratam ele pra ajudar a fazer a série, porque ele é o cara que sabe de tudo daquilo. Claro. Né? Mas o ponto é, você nunca vai ter controle total sobre a sua obra. Esquece isso. A galera tem uma impossível, ideia romântica. entendeu? Né? Não tem como. É isso. Da pergunta então dele, né? Virou uma série e tal e não conseguiu o último capítulo. Quantas séries enormes os caras cancelam e não tem o último capítulo, o cara não consegue e tal. Infelizmente, a gente vive o mundo capitalista, gente. Você só tem controle total sobre o seu trabalho se você mesmo fizer tudo. Né? E mesmo assim, veja, a Disney, que talvez seja a empresa que mais faz esforço para controlar o acesso aos seus conteúdos, né, por razões óbvias que sabemos, tá cheio de pirataria de Disney. Pois é. Pirataria digital e pirataria de camiseta de personagem, de boneco, de não sei o quê. Então, por mais que você faça força e controle e feche portas, não sei o quê, o ser humano também tem essa outra característica. O ser humano ergue um muro alto, outro cara aumenta a escada, entendeu? E aí vai. Você não tem... É sempre assim, a segurança aumenta, o cara fala, um monte de coisa. O cara tá fazendo um monte de coisa, o cara tá fazendo outra coisa para romper a coisa. Isso aí é assim mesmo. É uma corrida. Então isso aí não tem fim. Mas uma coisa que eu sempre fico chocado é quando eu vejo séries assim. Série nova, tal, She-Hulk, né? Ou sei lá o quê, criado por Jim da Silva. Por quê? Porque o crédito de criador é o criador da série. Da série. Created by. Eu acho tão esquisito esse created by, né? Pois é. Mas o cara que criou a série, não o personagem, mas né? Mas é o seguinte, quando você tá brincando com o brinquedo dos outros... Não, você tá jogando com a camiseta do Corinthians, você tá jogando com a camiseta do Corinthians, é legal, você vai ficar famoso, você tá no Corinthians, você não tá mais no 15 de Piracicaba. Mas o Corinthians não é seu, nunca vai ser seu, você não é dono de um... Mas você é o grande, você é o Neymar, foda-se, você não é dono do seu time, não vai ganhar um centavinho. Na sua camiseta talvez você ganhe ali, né? Pois é. Eu só ia comentar que o seu exemplo não foi o melhor da She-Hulk, porque a Marvel deu um jeito de resolver esse problema. Como? Todas as criações foram do Stan Lee pra eles. Tá dando uma polêmica dos filhos do Jack Kirby, né? Né? Pois é. O filho do Jack Kirby tá puto da cara. Por que eles fizeram isso? Jogar tudo pro Stan Lee. Quando eles vão fazer um seriado, o seriado é do Stan Lee, né? Então eles vão fazer um seriado... Saiu um especial, uma série sobre o Stan Lee na Disney. Na Disney. Contando a história do Stan Lee e tal. Foi por causa disso. Foi por causa disso. E aí o Stan Lee fica falando que ele fez tudo. Ele fez tudo. Série do Stan Lee, o foco da série é o Stan Lee criou tudo, entendeu? É isso, mas na verdade... Você tem várias... O John Romita, que morreu esses dias, né? Grande desenhista não só do Homem-Aranha, do Demolidor, mas diretor de arte da Marvel. Ele deu a cara pra Marvel durante no Capista, etc. Não sei o quê. Não tem um crédito de criação. Ele desenhou primeiro o Wolverine. Ele desenhou o Punisher, o Justiceiro, com aquela caveira. Ele que criou aquilo ali. Ele nunca ganhou um centavo com isso. Ele o Jack Kirby ajudou a criar, né? Então, a gente tem uma biografia, né? Do Jack Kirby, os caras falando muita coisa mentirosa lá nesse documentário, que dá a impressão que os desenhistas eles ficavam lá na Marvel e o Stan Lee, que faz isso e aquilo, falou que não, que o pai dele trabalhava em casa
direto e, tipo, o Stan Lee dava uma diretriz e ele que criava todas as paradas, fazia todo o Não, desenho. pois é. E É o que cara assim, vai lá e colocava o texto. Não é nada tanto ao mar e nem tanto à terra, Sim. né? O Stan Lee é muito importante, Claro que é. óbvio. Mas eles criaram muita coisa juntos. Eu acho, né? eu acho que você pode ver, quando você vê os trabalhos do Stan Lee sem o Jack Kirby ou do Jack Kirby sem Stan Lee, você percebe como os dois eram importantes uma um pro química, outro. é. Mas é o Exato. seguinte, cara, a história é contada pelos vencedores. Então, se você pegar os Rolling Stones, você pegar os créditos das músicas dos Rolling Stones, tem um monte de música que é Jagger e Richards. Você fala assim, escuta, o Charlie Watts estava de férias nesse dia, o Bill Wyman não estava tocando baixo. O que aconteceu? Porque assim, no começo o Brian Jones estava na área, mas o Jagger e Richards... Sério? Tipo, os outros caras não tá. Aí você vê o filme da gravação, estão eles lá todos tocando, estão eles lá fazendo a música junto, tem lá o produtor produzindo, tem não sei o que. Você vê o crédito de Jagger Richards. Pois é. Por quê? Porque os caras são os donos da banda. O dono da banda fala assim: o crédito vai ser meu. Não quer? Tá aqui, tchau. Entendeu? Pois é, e porque no caso do Stan Lee, ele foi continuando e virou a cara da Marvel, né? A gente lançou na Conrad a biografia do Jack Kirby em quadrinhos. E conta o lado do Jack Kirby da história. Eles ganhavam por página. Mas ponto final, né? vamos dar a importância do Jack Kirby pros quadrinhos e pra cultura pop. Fala aí, porque a galera, tem gente que nem sabe quem é Jack Kirby, cara. Não, ele O cara é foda, né? Ele é, exatamente, ele é Deu a cara do- Não só o co-criador da Marvel, ele criou um monte de coisa pra DC também, ele criou um monte de outros quadrinhos. Ele é um dos maiores nomes dos quadrinhos norte-americanos. De longe. Era de prata? De longe. Na Era de Prata ele Desde ele começa, na Ele é da verdade, primeira geração, porque Ele ele é começou- na Era de ele- Ouro um já? pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele já tá fazendo, Caramba. porque ele vai pra guerra. Na biografia dele, É mesmo? ele vai pra Olha guerra. só. E ele pegou. Em armas. Ele pegou infantaria barra pesada. Cara. Ele conta isso, ele conta a história. Pois é. Então ele vai pra guerra, depois volta, continua desenhando. Não, ele desenha- mas desde o antes. Capitão América Escrevendo e desenhando. Ele. Capitão América de 40, 41, antes, logo antes isso. do Estados Ele Unidos criou Guerra. o Capitão América. Ele tinha 20 anos. Isso. Com 20 anos? Ele criou o Capitão América. Ele criou os Novos Deuses. O Ele Darkseid, criou não sei o quê. os Eternos é a versão, né? Todo esse negócio da Marvel, Thor, Hulk, X-Men, Quarteto Fantástico. Quase todos, né? Tem um ou a outro que maioria. não foi ele. Tipo, o Homem-Aranha, por exemplo, não foi ele. Mas ele tinha uma ideia para um Homem-Aranha. Era bem diferente do que virou. Entendi. Mas ele deu a ideia de ter um Homem-Aranha. Só que era completamente diferente do que acabou sendo feito depois. Essa ideia, eu acho que tem um lado do Kirby que é muito reconhecível na cultura pop de hoje, que é essa coisa épica do super-herói. Porque o super-herói, se você pegar os histórias dos anos 50, 40, 50, até começo dos anos 60, são histórias meio de resoluções de problemas. Tem um vilão, tem vilões, eles têm um problema e tem que ser resolvido o problema ali. E a era da Marvel, quando o Kirby começa com o Quarteto Fantástico, o Stan Lee, o primeiro gibi da Marvel de super-herói, e o Quarteto Fantástico dá bem essa linha para todo o resto, o negócio é épico, é grande, é estratosférico, o mundo vai acabar, cara, entendeu? E tem deuses espaciais. E tem deuses no fundo, debaixo da terra, e tem deuses debaixo da água, e tem deuses de outras e dimensões. os heróis são humanos. E os heróis são humanos. Eles são muito humanos, Exatamente. eles têm problemas humanos. Exatamente. Então, essa combinação. O Coisa jamais vai ser um humano de novo, ele é um monstro agora. É isso. Então, Né? o Kirby entra com esse lado ultra épico e o Stan Lee com o lado de novela. É isso. É novela, melodrama, Isso, choradeira, tal, e não sei o quê. E humor também. Então Essa combinação. Ele tem assim, essa coisa. Então, quando você tira o Stan Lee, o Kirby fica ultra épico, e não tem mais a novela, o melodrama, o humor, o Peter Parker sempre se ferrando com o patrão que faz mal pra ele, sei lá o quê, entendeu? Ou essa lógica do Stan Lee. O Stan Lee tinha esse negócio e ele tinha isso também sem o Kirby, né? Com os outros colaboradores dele e tal. Então tinha um equilíbrio tênue ali que existiu entre eles há alguns anos e que gerou todo esse... Sem eles não tinha nada... A Marvel não existiria, ponto final, acabou o assunto. Pois é. É simples assim, né? É exatamente isso. Então, vivemos no mundo que A eles Marvel criaram. é Kirby e Stan Lee. Sem eles não haveria Marvel. É isso. Basicamente é Sem isso. eles não haveria Marvel. Pois é. Tem vários outros que ajudaram depois. Diferente mas... da DC Comics. A DC Comics não tem dois caras que sem eles não teria existido. A DC Comics, o mundo do Batman. Você pode falar, não, tem os caras que criaram o Super-Homem, tudo bem, porque o Super-Homem deu uma linha. Mas tinha outras pessoas fazendo outros super-heróis e outras coisas ali. Eles são os caras que... eles são meio... Criaram a linha, eles né? criaram... Eles são...
eles são muito mais importantes pro gibi do super-herói do que os Beatles pro rock, entendeu? Assim, pra tentar dar uma... Porra, pra dar essa dimensão. É isso. Caralho.